Ei, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho aí da diferença do trabeculado ósseo, que a gente tem tanto nos exames tomográficos na região da maxila e da mandíbula, porque eles são diferentes. Uma das coisas são essas. E a outra é a questão da densidade do trabeculado ósseo, que também pode ser diferente no nosso dia a dia. Então, vamos falar um pouquinho aí sobre esse trabeculado, que vai ser muito importante para nós conseguirmos fazer um laudo muito bem feito, mostrando para o nosso dentista, para o nosso colega, o diagnóstico que está acontecendo naquela região, para que ele se planeje para fazer o tratamento adequado. Exatamente, Carol. Isso que você falou aí é muito legal. A questão do clínico, né? Ver, perceber aí como que tá como que tá esse osso, né? Para ele fazer o planejamento, principalmente em casos de implantodontia. Sim, Que é extremamente importante num laudo, né? Que a finalidade é implante, o radiologista prestar atenção e escrever como que está aquela densidade do osso para o implantodontista. Então, nós temos uma classificação, né, osso tipo 1, tipo 2, tipo 3 e tipo 4, que os implantodontistas utilizam muito. Aquele osso tipo 1 seria aquele osso com a cortical, a tábua óssea, né, vestibular, lingual, é bastante compacta, né, ela é espessa, então fica um osso muito denso, fica um osso muito hiperdenso, né? Já o tipo 2, eu tenho ali também uma boa espessura da tábua óssea, mas os espaços medulares ali, eu já consigo enxergar esses espaços medulares, né? Porque a gente tem o osso compacto e o osso esponjoso, então esses espaços medulares seriam justamente esse osso esponjoso, né? A gente pensa muito em como se fosse uma rede, né, Carol? sim, Com com esses certeza. espaços entre as trabéculas. E aí, o osso tipo 2 eu tenho aquela tábua óssea, aquela cortical também mais espessa, só que os espaços entre as trabéculas ósseas, a gente consegue observar que ele está diminuído. É também um osso hiperdenso, né? Um osso também mais hiperdenso, mas quando comparado com o tipo um é bem mais hiperdenso do que o tipo 2. Isso avaliando no exame de tomografia computadorizada. No tipo 3 a gente já tem ali um osso com a cortical externa, né, a tábua óssea ali que tem a cortical externa e interna do osso compacto, com diminuição da espessura, né, e os espaços entre as trabéculas ósseas um pouco mais espaçado, mas é um osso que apresenta ainda uma boa resistência, né? Sim. Já o osso tipo 4 eu tenho esse osso compacto em volta aí do rebordo, é bem fino, com uma tábua óssea bem fininha, e o espaço entre as trabéculas ósseas bastante aumentado. Então, os dois extremos, né, a gente deve prestar bastante atenção, o tipo 1 e o tipo 4. O tipo 1 vai apresentar um osso bastante hiperdenso, e o tipo 4 vai aparecer um osso bastante hipodenso, né? E esses espaços aí medulares vão estar mais espaçados, consequentemente, mais espaço, as trabéculas mais finas, a gente tem um osso aí hipodenso. E isso, né, Carol, para o implantodontista é muito importante, porque através da densidade óssea, da qualidade do osso, ele vai planejar o implante dele, né? Ele vai planejar ali qual implante que ele vai colocar de acordo com a densidade do osso. Então, uma dica, né, para os radiologistas é sempre quando a finalidade do exame for para implantodontia, os radiologistas lembrarem de observar essa densidade do osso e escreverem, né? Como que essa densidade do osso está. Então, eu gosto muito de colocar assim, é, tábuas ósseas preservadas, né? Ou seja, elas não estão com nenhuma descontinuidade, por exemplo, isso a gente também tem que observar, É. né? Elas estão preservadas, contínuas, e o osso medular, por exemplo, com aumento dos espaços entre as trabéculas ósseas, caracterizando baixa densidade óssea. Eu também posso colocar tábuas ósseas preservadas e com boa espessura, com diminuição dos espaços
entre as trabéculas ósseas, caracterizando alta densidade óssea. Então, são frases, né, que a gente coloca aí no laudo para poder falar para o cirurgião dentista como é que está esse osso. Se está compacto, se está com alta densidade ou se está com baixa densidade. Sim. A gente pode também falar em comoderado trabeculado ósseo, né? São frases aí que a gente consegue colocar no laudo para que o implantodontista ou o cirurgião saiba ali a questão da densidade óssea. Porque se for muito denso, né? Muitas vezes a gente tem ali instrumentais, brocas, né? Que a gente vai utilizar naquele caso. Já se for com um trabeculado mais esparso, ou trabeculado difuso, né, que a gente também pode falar, a gente pode ter ali um outro instrumental, ou às vezes até ter que realizar, né, algum procedimento antes de realizar a cirurgia propriamente dita. Então, esse tipo de descrição ele é muito importante. Exatamente. Eu gosto muito de utilizar esses termos, né, para falar aumento dos espaços ou diminuição dos espaços, para justamente classificar isso daí. E o que a gente tem que ter em mente, né, Carol, que um osso, igual você falou, um osso mais compacto, né, um osso mais denso, com alta densidade, ou seja, um osso mais hiperdenso, mais branco. Ali é um osso que, quando a gente vê fisicamente, é um osso forte, né? Mas biologicamente ele é um osso mais fraco, porque o processo inflamatório de um osso compacto, ele acontece mais rapidamente, né? Então, esse tipo de densidade óssea é importante, principalmente por conta disso, para a gente avaliar. Bom, o osso compacto fisicamente é forte, mas biologicamente ele é um osso fraco. Um osso com baixa densidade óssea, que é aquele osso mais hipodenso, né, mais escuro, ele fisicamente ele é um osso mais fraco, mas biologicamente, ali, dependendo, ele tem um processo inflamatório ali para desenvolver, demora um tempo maior do que quando comparado com o osso mais denso. Sim, com certeza. Além disso, é interessante a gente ver, igual a Mari falou, a questão da continuidade óssea, se está descontínua, se não está. Lembrar também, a gente está falando de trabeculado, mas querendo ou não, a lâmina dura também faz parte do nosso osso alveolar. Então, avaliar se por um acaso for fazer uma cirurgia, né, uma extração, ou outro procedimento, né, como é importante avaliar essa região. Então, lembrar de fazer o laudo falando também da região da lâmina dura, crista óssea alveolar, porque vai ser importante também para o nosso colega, né, fazer o procedimento dele. Exatamente. Lembrar aí também, né, Carol, tanto da questão da densidade do osso, que é uma coisa importante, mas de um processo de reabsorção também, né, do osso. Então, exatamente. Então, quando a gente tem uma perda de estrutura dentária, por exemplo, a gente tem a reabsorção, né, do rebordo alveolar ali. Então, é algo também que a gente deve ficar atento, escrever no laudo, lembrando que a reabsorção ela acontece mais rápida na região posterior e depois, né, a região anterior, tanto na maxila quanto na mandíbula. A gente tem também o processo de reabsorção, né, na região posterior ou anterior, ela sempre acontece normalmente, né, não sempre, vamos falar normalmente, né, ela acontece aí mais rapidamente. A reabsorção da tábua óssea vestibular e depois a reabsorção da tábua óssea lingual. Então, a gente tem sempre uma perda óssea em altura, mas a gente tem que avaliar também a perda dessa reabsorção. Então, classificar elas como reabsorção horizontal, reabsorção longitudinal, se ela é generalizada, se ela é localizada, se essa reabsorção está mais intensa em uma determinada região, então a gente classifica ela como leve, moderada, severa, né, ali do nosso trabeculado ósseo. Lembrando também que a gente pode colocar, eu gosto muito de colocar assim, às vezes no laudo,
reabsorção óssea horizontal, generalizada no rebordo alveolar da maxila, sendo mais evidente e até severa, né? Eu chamo atenção para a região onde está mais severa, na região do dente X. Então, aí eu já consegui, né, chamar atenção aí para a região que estava mais reabsorvida ali no laudo. Então, isso também é uma coisa que a gente deve prestar atenção, né, Carol, na hora que for fazer Fazer aí o o laudo aí. laudo e avaliar o exame de tomografia computadorizada. Sim. Outra coisa que eu acho interessante, eu estava até pegando aqui algumas frases para comentar aqui, que além do trabeculado propriamente dito, é muito importante que a gente veja a altura, a espessura e às vezes a gente pode colocar, por exemplo, vou dar alguns exemplos. A porção medular mostra-se moderadamente, mostra moderada trabeculação óssea, então mostra ali que ela está nem tão densa, nem tão difusa. As corticais mandibulares estão íntegras ou contínuas, vocês podem escolher esses sinônimos, não tem problema algum. Não existe, eu acho que a gente já comentou aqui na maioria das lives, mas acho que vale reforçar e ressaltar que não existe uma regra, né, para a gente fazer o nosso laudo, mas existem algumas sugestões e padrões, protocolos interessantes e que a gente acaba passando para vocês aqui nesses nossos encontros remotos. Temos também aqui, por exemplo, para falar do rebordo, né? Então, igual a Mari falou, quando a gente perde o dente, a gente perde aquele mecanismo de mastigação, né? A gente não tem mais um antagonista. Então, o que o corpo entende? Para que eu vou ficar sustentando aquela região, né? Colocando a minha energia ali para sustentar aquele tecido ósseo, as células naquela região, se não tem mais funcionalidade. Então, por isso que o rebordo, ele começa a reabsorver, é fisiológico. Então, a gente fala sobre o rebordo. Ele está reabsorvido em altura? Tá, você repara que tá. Então, você vai colocar ali quanto? Levemente reabsorvido em altura? Moderadamente ou severamente reabsorvido em altura? E a outra questão é a espessura vestíbulo lingual, vestíbulo palatino, que a gente fala, né? A gente tem, lógico, né, que devido à anatomia das arcadas, a maxila é um pouco diferente da mandíbula, mas também a região dentária vai fazer essa diferença. No molar, a gente tem uma espessura um pouco maior anatomicamente, né, o fisiológico, e na região anterior, a gente já tem uma estrutura um pouquinho menos espessa, por causa da anatomia dentária mesmo. Mas, de qualquer maneira, quando a gente pega o normal, quando a pessoa tem ali as estruturas dentárias, e depois quando ela perde ou faz a extração dessas estruturas dentárias, ela tem a tendência a ficar mais atrófica, né? Mais fina. Então, a gente também pode colocar no laudo, como por exemplo, a espessura vestíbulo lingual, a espessura vestíbulo palatina está moderadamente atrófica, está levemente atrófica ou severamente atrófica, né? Que muitas vezes a gente vê até aquele formato de lâmina, né? De tão fininho que tá aquela espessura. Então, a gente tem que se atentar a colocar tudo isso para o dentista, né? Para o profissional conseguir fazer ali o planejamento, né, do que ele vai fazer, se é uma extração, se é um implante, ou se ele, inclusive, será que nesse caso eu vou ter que fazer uma enxertia óssea? Então, no laudo, quando ele vê severamente atrófico ou severamente reabsorvido em altura, ele já pode pensar ali, vou ter que fazer uma enxertia óssea, qual que eu vou colocar? Então, lendo o laudo, vendo as imagens, ele vai ter essa ideia aí do planejamento cirúrgico dele. Exatamente, Carol. Complementando aí uma coisa legal que você falou, em questão da espessura, né, do osso, a gente tem uma diferença de espessura óssea devido às características anatômicas do rebordo alveolar, igual você falou. Então, por exemplo, na maxila, na região anterior, normalmente nós temos uma tábua óssea vestibular mais fina, isso por conta da posição, da inclinação dos dentes, né? O longo eixo, normalmente, das raízes dos incisivos, eles tangenciam a tábua óssea vestibular e acaba que a tábua óssea palatina fica mais espessa.
Já na região, né, dos molares, a gente tem uma diferença. O que acontece? A tábua óssea ela é mais espessa quando comparado com a tábua óssea vestibular, na região dos molares da maxila. Isso porque a gente tem ali na região a crista infrazigomática, né, que fica naquela região e dá ali uma espessura maior ali da tábua óssea vestibular. Na mandíbula, por exemplo, os premolares, normalmente o longo eixo deles tangenciam a tábua óssea vestibular. E, consequentemente, a tábua óssea vestibular ela é um pouco mais fina quando comparado com a tábua óssea lingual. Ela é um pouco mais espessa. Já nos molares, a gente tem uma tábua óssea vestibular mais espessa, justamente por conta da inclinação dessas raízes. Né? Então, a questão da tábua óssea, a gente tem que observar também a posição dos dentes. Né? Porque tem o normal, mas também pode ter um caso que as raízes dos incisivos da maxila estão palatinizadas e nós temos uma maior espessura da tábua óssea vestibular. Pode ter um paciente, né, que tem isso e aparece nos laudos também. Então, quando está alterado, poderia até escrever sobre isso, né, o longo eixo das raízes dos dentes anteriores tangenciando tábua óssea palatina, observa-se maior espessura óssea por vestibular em relação ao mesmo. Então, aí eu falei que eu tenho uma maior espessura por vestibular e a raiz do dente está inclinada para a palatina. Então, uma outra forma, né, de escrever, uma outra coisa que a gente deve prestar bastante atenção. Uma coisa que eu quero ressaltar aqui é que muitos alunos meus, assim, eu vejo uma dificuldade, né, Carol, de falar assim, o osso está denso, o osso está menos denso, como é que você vê esses espaços entre as trabéculas ósseas aí? Então, um jeito, às vezes, mais prático, né? Vamos simplificar a tomografia, né, Carol? Exatamente. Pra gente pensar aí. Então, o osso, a gente tem o osso compacto, né? E a gente tem o osso esponjoso. O osso compacto, a gente estaria falando daquela tábua óssea, que seria aquela cortical, né, do osso, que é externa e interna, aquele osso mais denso, tá? Dentro dele, nós temos o osso medular, que é esse osso que tem essas redinhas, né, que a gente fica falando isso, eu e a Carol fizemos até juntos aí com a mão, que é o osso que a gente pensa numa esponja mesmo, né, cheio de buraquinhos, que é o osso medular, o osso esponjoso, que tem esses espaços entre as trabéculas ósseas. Quando eu aumento os espaços, né, das trabéculas ósseas, o que acontece? Eu tenho um osso mais hipodenso, né, por conta desses espaços. Aumentou o espaço, né, entre esses buraquinhos, os raios-x vão passar, né, e aí vai ter a formação da imagem sendo o osso mais hipodenso. Quando eu tenho essas trabéculas diminuídas, né, elas estão mais juntas, elas não estão espaçadas, elas estão mais próximas, o que acontece? É um osso mais hiperdenso, no exame de tomografia computadorizada. Então, é um osso com alta densidade óssea, né? Até repetir o osso aí, um osso com alta densidade. Então, porque essas trabéculas estão mais próximas, vai ter incidência dos feixes de raio-x naquela região, né? E como não tem esses espaços, o osso ali vai acabar, vamos dizer assim, formando a imagem hiperdensa. Isso, absorvendo e formando a imagem hiperdensa aí no nosso exame. Então, lembrem, né, Carol, desse desenho que a gente faz, né, com a mão, aumento dos espaços, diminuição dos espaços, que eu acho que fica um jeito simples, né, de identificar quando o osso é compacto, né, quando o osso tem alta densidade e quando é um osso com baixa densidade. Eu já coloquei no meu laudo, eu já classifiquei como o osso tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. A gente consegue avaliar a densidade óssea no exame de tomografia computadorizada. Muitas pessoas questionam, mas dá para falar como é que o osso tá? Tá, dá para falar. Mas é uma avaliação tomográfica, né? Tem que correlacionar com o clínico ali. Mas eu falar se tá com alta ou baixa densidade, eu consigo falar. Então, os dois extremos, o tipo 1 e o tipo 4, eu já classifiquei nos meus laudos. Mas normalmente eu não classifico, eu não coloco como tipo 1 ou tipo 4, que é uma coisa mais clínica, né? Uma informação assim que vai olhar ali mais clinicamente. Mas eu escrevo a mesma coisa, só que
com outras palavras, né? Eu classifico ele como um tipo 1, só que escrevendo. Eu vou falar que é um osso com uma tábua óssea espessa, contínua, em toda a região do rebordo alveolar, caracterizando a alta densidade óssea. Então, basicamente, eu só escrevi o tipo 1, né? Sim. Então, Eu não costumo classificar do tipo 1 ao 4 também, não. Eu falo se a trabécula está moderadamente densa, ou se não difusa, ou se não moderadamente trabeculado, moderadamente denso. Pronto. É isso. Essa classificação eu acho que fica muito confuso, porque tudo depende muito do procedimento. Tem alguns profissionais, por exemplo, que não vão fazer implante. Então, quando eles leem essa classificação, fica, mas o que é essa classificação? Tipo, 1, 2, 3, 4. porque o Então, para implantodontia que tem evitar, mais conhecimento. O ele tem mais implantodontia que tem mais conhecimento. conhecimento dessa classificação, né? Tipo 1, tipo 2, tipo Sim, 3, tipo 4. sim, Então, às vezes, por isso que é importante, né, Carol, falar sim, na solicitação do exame o que você quer com aquele exame. Ah, você vai querer para implante, você quer para endo, você quer para avaliação de lesão, porque aí nós vamos direcionar até a forma de escrever para aquele especialista. Né? Eu não vou sim, ficar falando num laudo de implante sobre a anatomia dos condutos radiculares e utilizando termos que é diretamente ligado para os endodontistas, né? Às vezes, sim, quando é um exame para implante, eu vou utilizar, né, os termos e vou fazer uma avaliação, óbvio, avaliando todo o rebordo do paciente, tudo que ele apresenta de alterado, vou relatar isso no laudo, só que até a forma de escrever ali, a gente direciona para o determinado especialista, né, para não ficar sim, aquela coisa também, aqueles laudos complicados, né, porque o radiologista às vezes escreve, uma frase que ele escreveu com 3 linhas, ele poderia ter simplificado com uma ou duas palavras ali, sem complicar muito, né? E sim, fácil do clínico entender também, né? Porque às vezes o sim. clínico não entende o que Não. está escrito no laudo, então a gente prestar atenção muito nesses termos, né? Como colocar esses termos para ficar aí, facilitar essa comunicação, né? Entre o radiologista e o clínico. E o paciente também entender, né? O laudo também. O paciente também ele tem ali o direito de ler, né, o exame dele, não de interpretar, né? O mais capacitado, igual a gente falou numa outra live, é o radiologista Profissional. e é o cirurgião dentista, o profissional, né? Mas o paciente ele também tem que entender ali, né, do que está acontecendo na cavidade bucal dele, ele tem o direito, né, de saber. Então é importante observar isso, né? Quando a gente for escrever, fazer essa descrição, observar os termos aí que nós vamos utilizar. Até caso também, né, Carol, que a gente Sim. acaba avaliando, quando tem condições clínicas que ele passa, né, para o radiologista, alguma condição sistêmica do paciente, como por exemplo a osteoporose, né, a gente consegue avaliar isso nos exames de imagem, né, Uhum. tanto na radiografia, principalmente a radiografia panorâmica, né, ali a gente consegue observar alterações, né, e supor aí uma osteopenia, como também no exame de tomografia computadorizada. Então, até se o paciente tem alguma condição sistêmica, é importante aí ter esse relato, né, do clínico, passar isso para o radiologista. E o radiologista também ele pode, às vezes, suspeitar, devido às condições ali da densidade do osso, e colocar ali no laudo. Recomenda-se correlações com condições sistêmicas do paciente, diagnóstico a esclarecer, né? Então, a gente pode também ali ter uma suspeita ali devido a baixa densidade óssea, por exemplo, né? As tábuas ósseas, como que elas estão, a gente também consegue fazer um diagnóstico aí de alta ou baixa densidade e olhar se o paciente pode ter um caso de osteoporose aí no exame de tomografia computadorizada. É outra coisa que a gente tem que ficar atento também e observar, né? Sim. No caso, quando a gente vê ali a questão, né, da suspeita da osteoporose, osteopenia, é muito interessante no laudo a gente colocar no final, sugere-se a realização da densitometria óssea para melhor avaliação, sugere-se Exatamente. a avaliação ortopédica para, né, para ter ali a confirmação, né? Porque
como é do corpo inteiro, né? Não é só cabeça e pescoço, então sai um pouco Exatamente. da nossa alçada. Então é interessante sugerir essa interdisciplina. A gente não, a gente tem que parar de ter medo de ter a interdisciplina. A Sim, saúde do paciente é um todo. E eu ia até comentar com a Mari, outro dia aconteceu de um otorrino encaminhar o paciente porque viu que ele tinha indícios de bruxismo. Olha que bacana, né? Então, assim, olha, eu sim, estou tratando de uma sinusite e aí, por um acaso, eu vi que o meu paciente tem indícios de bruxismo ou apertamento dentário. Então, acabou encaminhando para a clínica para análise do bruxismo. Então, a gente pode fazer o contrário também, não tem problema. Então, fica aí a reflexão apenas, só jogando a reflexão aí mesmo, tá bom? isso é muito importante, Carol, que você falou, essa tratar o paciente, né, como um todo. A gente não avalia ali, a gente, óbvio, nós estamos avaliando Lógico. maxila, mandíbula, né, mas a gente tem que avaliar o paciente como um todo. E tem especialistas determinados para aquela área, para aquela determinada alteração ali do paciente. Então, isso no laudo a gente encaminha também. Eu coloco muito, Eu também. quando tem alteração da cavidade nasal, dos seios paranasais, avalia ali o complexo de seios, encaminhar para o otorrino, né? Sim. Então, colocar isso no laudo também, fazer essa descrição é É. interessante também. Quem ainda não conhece, eu e a Mari, a gente tem uma parte nossa que ela é mais saudável que eu, já falo, porque eu amo Big Mac, então assim, eu chuto o balde no dia da semana. A Mari já vai mais toda regrada. Mas isso a gente reparou com o decorrer, para quem faz laudo, que os óleos essenciais eles fazem um pouco de diferença na atenção. Então, a gente Muito. tem utilizado muito, a Mari até postou ontem no Insta dela, no Insta pessoal, sobre o Foi. Papermind. Como que ele no difusor, ele promove ali aquela atenção, aquele foco maior. Eu vejo diferença no meu dia a dia também. Então, fiquem atentos que a Mari vai fazer também uma live. É questão de tempo. Você vai fazer uma live disso, sim, porque isso faz diferença no dia dos Da radiologistas que estão fazendo laudo, sim. produtividade. Faz diferença. Faz Produtividade. total. Pode deixar. Vou dar mais dicas de produtividade. Bom, pessoal, Carol, ó, um beijo, minha Um querida. Fique beijo. com Deus.